Eu tenho várias convicções, que são convicções profundas, que não me servem de nada. Vamos ver primeiro quais são essas convicções, vou dar alguns exemplos, e depois porque é que elas não me servem de nada. Convicções. Primeiro, eu tenho a convicção de que, a nível internacional, há corrupção instalada, há mentira instalada, seja ao nível de doenças, seja ao nível das finanças internacionais, seja ao nível de governos e instituições governamentais ou paragovernamentais, inclusivamente no nosso governo português e nosso Estado português. No meu olhar, no meu mundo, são profundamente corruptos e mentirosos. E servem interesses próprios e não os interesses daqueles a quem deveriam estar a servir. Estas são algumas das minhas convicções profundas. Agora, porquê é que elas não me servem de nada? Porque se eu as usar, para que provar que estas convicções estão certas, vou entrar num filme em que vou querer ter razão, vou entrar num filme de competição, vou querer mostrar que eu é que tenho razão e basicamente vou entrar num modo de competição, de comparação, um modo de defesa e ataque. Vou querer defender as minhas ideias, vou querer atacar as dos outros. E ao entrar nesse modo, eu vou estar numa vibração extremamente baixa. Numa má vibração, que aliás é má para a minha saúde. E por isso, usar estas convicções de nada serve. Só vai espicaçar o meu ego, só vai atiçar o meu ego e vai atiçar este meu modo de sobrevivência, que é o modo do ego. O ego, o meu, qualquer pessoa que faça isto, atiça o seu ego. E, por isso, se eu atiçar o meu, você atiçar o seu, eles atiçarem o deles, então nós temos um ego coletivo gigantesco. Então, no meu entender, isso não funciona. Então, usar convicções não é útil. Agora, também não as usar não faz sentido. Porque seria negar aquilo que eu constatei, que eu observei, que eu li, que eu aprendi, que eu descobri durante os últimos 25 anos. Então, negá-las não faz sentido. É como aquelas pessoas que querem perdoar e dizem que para perdoar é preciso esquecer. Não, não, não. Se eu esquecer, eu nunca perdoo. Se eu esquecer as minhas convicções, eu não estou a fazer o trabalho certo. Então, não as posso usar, mas também não as devo negar nem esquecer. Então o que é que eu devo fazer? Mantê-las e pô-las de lado. Se eu as puser de lado, eu consigo voltar a um nível de vibração muito mais alto. Consigo estar em constatação, em observação, num estado de compreensão do outro. Vou adquirir uma vibração muito mais alta, que aliás é muito melhor para a minha saúde. E nessa observação, por exemplo, se olharmos para os administradores, diretores dessas organizações de que eu falei, que são, a meu ver, no meu olhar, corruptas e mentirosas. Se olharmos para essas pessoas, podemos vê-las de duas maneiras. Podemos ver monstros, interesseiros, egoístas, focados apenas no seu benefício e daqueles que estão com eles. Ou podemos ver seres grandes que foram capturados pelos seus egos. Não são eles que nós estamos a ver, não são eles que são corruptos, não são eles que são mentirosos. É o ego deles. Tal, quando eu uso o meu ego, eu me torno também uma pessoa diferente. O ego é o meu, o seu, o deles, é limitadíssimo. Só procura aprovação, só procura competição e conflito, ganhar, está num modo de sobrevivência, é inconsciente, é arrogante, enfim, é tudo aquilo que nós não queremos para ter uma boa vibração. Então, usá-las não, porque vou criar ainda mais ego coletivo. Então, se usá-las não, então convém agora perceber o que é que alimenta o ego. O que é que nós fazemos que alimenta o ego? Porque ao alimentar o ego, estamos a alimentar esta corrupção, estamos a alimentar
esta mentira, estamos a alimentar esta baixa vibração coletiva. Quando eu vou contra estas pessoas que eu digo que são corruptas e que são mentirosas, eu estou próprio a alimentar o ego dessas pessoas e o meu. Estou a aumentar o ego coletivo. Então o que é que alimenta o ego? O ego gosta de um bom combate, de uma boa agressão, de um bom debate, de uma comparação, de uma competição, de um conflito. Então, para eu não entrar neste filme do ego coletivo, o que é que enfraquece o ego? O que enfraquece o ego é a compreensão, é a compaixão. Sentir compaixão e compreensão por esses seres que, afinal de contas, estão completamente aprisionados, capturados por um modo de funcionar limitadíssimo, completamente inconsciente e completamente arrogante. O ego não sabe o que faz. E mais, não sabe a dimensão das consequências do que faz. Então, o que é que devemos fazer perante isto? Primeiro, tomar consciência de que são seres capturados por esse ego. E segundo, reconhecer e ser verdadeiro com as emoções que nós sentimos perante estas pessoas. Podem ser emoções de tristeza, podem ser sentimentos de desilusão ou medos, ou simplesmente um desgosto profundo. Pode ser zanga, pode ser uma quantidade de coisas, ansiedade, pode ser ódio. E sermos verdadeiros connosco e compreendermos que estamos a viver essas emoções, esses sentimentos, e reconhecer que eles existem. Portanto, aceitar esse nosso sentimento, essa nossa emoção. Não é aceitar o que eles fizeram, não. É aceitar o que estamos a sentir perante aquilo que nós nos vemos fazer de que não gostamos. Agora, aceitá-los a eles, não é preciso. Basta compreendê-los. Compreender o que se passa na vida deles. Provavelmente cada um deles está a viver uma luta interna que nós desconhecemos, mas que é deles. Provavelmente estão num profundo sofrimento, numa dor profunda, sem mesmo terem consciência disso. Porque o ego está numa dor profunda, num sofrimento profundo, e quando eu estou completamente identificado ao ego, eu, você, eles, eu estou num sofrimento profundo. Inconsciente. Então, se eu tomar consciência daquilo que sinto e passar a ser compreensivo com estes grandes seres grandes, que afinal de contas não são eles que eu vejo atuar, nem mentir, nem corromper ou ser corrompido, então eu estou a trabalhar a compaixão. Eu estou a trabalhar a compreensão. Eu estou a trabalhar o amor. Então o que é que enfraquece o ego? O amor. Então, para que é que serve esta corrupção? Para que é que serve esta mentira pela qual estamos a ser cada vez mais assolados, no meu entender e no meu mundo, desde há centenas de anos? Para que é que serve? O trabalho não é deles, é meu. O trabalho não é deles, é meu e seu que está-me a ver. O nosso trabalho é um trabalho de aceitação. É um trabalho de compreensão. É um trabalho de amor. Então eles vão continuar provavelmente na sua inconsciência de egos, em ação. E nós precisamos de aproveitar isto e temos muito trabalho pela frente para percebermos que, afinal de contas, atirar-lhes a pedra não serve. É tomarmos consciência, observarmos e constatarmos o que se passa cá dentro e vermos que nós, afinal, talvez tenhamos também tendência para os atacar e deixar-nos ganhar pelo nosso ego. Mas o que precisamos é desprender-nos do ego, religar-nos à nossa fonte, religar-nos ao nosso espírito e então vivermos a compaixão e o amor. Que o amor seja.